Oi pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à parte de Química 3, falando sobre a próxima função inorgânica, que são os sais. Essa função ela é uma consequência, né, da interação das outras duas funções que a gente viu, que são os ácidos e as bases. Então você precisa saber o que é um ácido antes e o que é uma base antes do que vir para essa aula, porque a partir da interação dos dois a gente vai ter a formação do sal. E essa aula toda é baseada na teoria de Arrhenius. A gente não vai utilizar aqui a teoria nem de Bronsted nem de Lewis, só a de Arrhenius. Então, para a gente entender o que é um sal, a formação de um sal, a gente tem que entender a reação de neutralização. Que a reação de neutralização é a interação que vai acontecer, né? A reação que vai acontecer entre um ácido e uma base. E a gente tem dois tipos de neutralização. A gente tem a reação de neutralização total, né? E a reação de neutralização parcial. Qual a diferença entre as duas? A reação de neutralização total é quando a quantidade de H+ liberado pelo ácido ela é igual à quantidade de hidroxila liberado pela base. Se elas estão em uma quantidade igual, então todos os íons H+ e todas as hidroxilas elas vão interagir, né, e vão ser neutralizados. Então o que vai acontecer? Esses íons eles vão formar água, né? Esse H+ e esse OH- vão formar água, e aquele meio ali, o meio da solução, vai ficar neutro, beleza? Vai ficar neutro, porque nem vai ter H+ para tornar o meio ácido e nem vai ter OH- para tornar o meio básico. Então vai ficar neutro. Aí tem esse exemplo aí do HNO3, né, interagindo com o hidróxido de magnésio, formando água, que é um dos produtos da reação de neutralização, e formando esse sal aí que é o nitrato de magnésio. Sim, e agora a próxima reação é a reação de neutralização parcial. O que acontece? A diferença dela para a total é que ou os íons H+ vão estar em maior quantidade em relação à hidroxila, ou o contrário, a hidroxila vai estar em maior quantidade em relação ao H+. E se isso acontecer, o que a gente faz? Se vocês olharem aqui esse primeiro exemplo, né? Essa primeira reação aqui, eu tenho 3 hidrogênios nesse ácido fosfórico, né? Eu tenho 3 hidrogênios. E essa base aqui, esse NaOH, só vai ter um hidroxila. Então eu vou ter mais hidrogênios do que hidroxilas para poder reagir. O que acontece? Quando ocorrer a reação, vai haver a formação desse sal aqui, ó, o NaH2PO4. Quando eu tenho uma quantidade de hidrogênios maior do que hidroxilas, aí esses hidrogênios que não foram liberados, né, esses hidrogênios que não interagiram com a hidroxila, vão aparecer na fórmula do sal, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Se vocês olharem, tem 2 hidrogênios aqui. Ó. Esses 2 hidrogênios que apareceram no sal é uma consequência da quantidade superior de H+ em relação às hidroxilas, beleza? Então é sempre assim, quando eu tiver mais hidrogênios do que hidroxila, aí esses hidrogênios vão aparecer na fórmula do sal. E o contrário, nesse caso aqui, eu tenho o HCl, que tem apenas um hidrogênio para poder ser liberado, e eu tenho o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio ele tem 2 hidroxilas, então ele tem hidroxilas a mais em relação aos hidrogênios do ácido. O que vai acontecer? Vai ocorrer a reação, a formação de água, beleza? Sempre acontece a formação de água. E essa hidroxila que não reagiu, a hidroxila aqui do hidróxido de magnésio, que não reagiu, ela vai aparecer na fórmula do sal, bem aqui no meio. Que aqui vai ser o MgOHCl. Esse sal, ele tem um hidroxila por conta disso, por conta da reação de neutralização parcial. Havia hidroxila em maior quantidade em relação ao ácido. Como essa hidroxila não reagiu, aí ela aparece na fórmula do sal.
Isso é a diferença de reação de neutralização total e reação de neutralização parcial. Na total, toda a hidroxila vai reagir com todo o ácido, porque estão em quantidades iguais. E na parcial, ou o H+ vai estar em maior quantidade, ou a hidroxila. Beleza? Sim. O que vai acontecer? A gente viu que a interação, a reação, né, de um ácido com uma base tem a formação de água, né, por conta da liberação de H+ e OH-, e o outro produto vai ser um sal. Isso levando em consideração a teoria de Arrhenius, que é a base dessa aula aqui. Levando em conta isso, a gente pode ter algumas definições de sais. A primeira que eu coloquei aí é todo composto que é em meio aquoso, né? Se a gente está falando da teoria de Arrhenius, então tem que estar em meio aquoso. Sofre dissociação, relembrando que é dissociação. Dissociação é a separação de íons, né, de um composto iônico. Porque no composto iônico já tem a formação de íons ali, né? Os íons já existem. Então a gente só vai separar, a gente só vai dissociar. Então, é todo composto que é meio aquoso sofre dissociação e libera um ânion, que é um íon de carga negativa. E esse ânion ele vai ter que ser diferente de OH-, porque se for OH-, aí a gente está falando de base. Mas tem que ser pelo menos um diferente. E um cátion diferente de H+, que o cátion é o íon de carga positiva. E também tem que ser pelo menos um diferente de H+, porque se não tiver, a gente está falando de ácido. A outra definição de sal seria a seguinte: sal é um dos produtos da reação de neutralização entre o ácido e uma base de Arrhenius, né? E a terceira é o sal é um composto iônico, beleza? Formado ali por um ânion e um cátion. Diferente, né? Pelo menos um, tem que ser pelo menos um. Diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Isso são os sais. Bem, agora a gente vai falar da classificação e da nomenclatura ao mesmo tempo. Por quê? Porque dependendo da classificação do sal, ele vai ter uma nomenclatura diferente. Então eu coloquei tudo junto no mesmo slide. O primeiro sal, a primeira sal aí da classificação vai ser o sal neutro ou normal, beleza? O que é um sal neutro ou normal? Eu coloquei aqui, ó. Esses sais são obtidos por reações em que a quantidade de H+ do ácido neutralizado é igual à quantidade de OH- da base, e não há resíduo de ácido ou base no composto formado. Ou seja, aí, o sal neutro ele é formado a partir de uma reação de neutralização total. Por quê? Porque a quantidade de OH-, né? A quantidade de OH- que eu coloquei aqui, ela é igual à quantidade de H+. Se elas estão em quantidades iguais, todos esses íons eles vão interagir e formar a água, né, que está aqui, e a formação de um sal neutro. Beleza? Então sempre assim, quando a quantidade de OH- da base for igual à quantidade de H+ do ácido, eu vou ter a formação de um sal neutro nos produtos. O exemplo aqui, o NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, ele tem apenas um hidroxila, que eu coloquei aqui, ó, um hidroxila. E o ácido clorídrico, que é o HCl, ele tem apenas um hidrogênio, né, ele tem apenas um H+ para ser liberado. O que vai acontecer? Se eu tenho um OH- e um H+, eles vão se neutralizar totalmente, ou seja, reação de neutralização total. Aí vai haver a formação do cloreto de sódio, que é o NaCl, e a água. E esse NaCl, por vir de uma neutralização total, né, por vir de uma reação em que a quantidade do H- e H+ são iguais, ele vai ser um sal neutro. Outro exemplo aqui é o hidróxido de alumínio, beleza? O hidróxido de alumínio ele vai reagir com o ácido carbônico. O hidróxido de alumínio, se vocês olharem, ele tem 3 hidroxilas, né, no total. Ele tem 3 hidroxilas, só que aqui são 2 moléculas, ó, porque tem esse 2 aqui no coeficiente estequiométrico. Então a gente multiplica 2 vezes 3 vai dar 6. Então a gente vai ter a liberação de 6 hidroxilas aí no meio aquoso. E no ácido carbônico, no H2CO3, a gente tem 2H+. Só que aí tem
3 moléculas, né? Pelo coeficiente estequiométrico aí, a gente tem 3 moléculas de ácido carbônico. Então vai ocorrer a liberação também de 6H+, né? A quantidade aí vai estar igual, 6 hidroxilas e 6H+. Então aí também vai ser uma reação de neutralização total. Quando ocorrer essa interação, vai ter a formação desse sal aí, né, que é o carbonato de alumínio, e a liberação de 6 moléculas de água. E esse carbonato de alumínio vai ser um sal neutro, beleza? Como ele veio aí de uma reação em que as quantidades de hidroxila e H+ são iguais, então ele também é um sal neutro. Então é sempre assim, o sal neutro ele vem de uma reação de neutralização total. E como é que dá a nomenclatura de sal neutro? Vai depender se o cátion, né, que é o íon aí de carga positiva desse sal, ele tem um NOx fixo ou não. Se o cátion do sal tiver um NOx fixo, a gente vai falar a nomenclatura da seguinte forma. A gente vai colocar o nome do ânion que tem nesse sal. Aí di, né, nome do ânion, aí di. Aí depois a gente coloca o nome do cátion, que é o íon de carga positiva. Então a gente olha aí o NaCl. Qual é o nome do ânion? O Cl- é chamado de cloreto, né? Porque se a gente lembrar lá, a gente precisa da aula de ácidos, da nomenclatura, né, de íons que são provenientes dos ácidos. O Cl- ele vem do ácido clorídrico. E se a gente lembrar lá, se a terminação é hídrico no ácido, então o ânion dele, né, que é o íon de carga negativa, vai ter terminação eto. Então se o ácido é clorídrico, o ânion dele vai ser cloreto. Então vai ficar cloreto de sódio. Por que sódio? Porque o Na+ é o sódio, né? O nome desse cátion é sódio. Ou seja, tem que ser o nome do elemento, o nome do metal. Então NaCl é cloreto de sódio. O próximo sal aí a gente tem o Al2, né? CO3, 3. O CO3 ele vem do ácido carbônico, beleza? O CO3 ele vem do ácido carbônico. Na nomenclatura de sais, né? Se a terminação é ico, então o íon que ele vai liberar vai ter terminação ato. Então será ácido carbônico, vai ter o íon dele, o ânion, né? Vai ter terminação ato, então vai ser o carbonato. Carbônico, carbonato. É só lembrar da aula de ácido. Então aí vai ser o carbonato de alumínio. Alumínio aí é o nome, no caso, o nome do cátion. O próximo sal aí é o MgSO4. O SO4 ele vem do ácido sulfúrico, beleza? Se terminação é ico, então o íon dele vai ser terminação ato. Se era sulfúrico, então a terminação vai ser ato, então vai ser sulfato. Então vai ficar aí sulfato de magnésio, beleza? Isso aí é porque a gente está levando em consideração que o cátion tem NOx fixo. O Na, por ser da família 1A, então ele vai ter NOx mais 1. O alumínio ele tem NOx mais 3, sempre fixo, ele não varia. E o Mg, que é o magnésio, por ser da família 2A, ele tem NOx mais 2. E quando esse cátion tem NOx variável, né, a gente vai dar nomenclatura parecida com a nomenclatura de base. A gente vai colocar o nome do ânion, mais o nome do cátion, e por último o NOx do cátion em algarismo romano. Por exemplo aí, o FeSO4. O ferro, nesse caso aí o FeSO4, o primeiro sal que está, se a gente calcular o NOx, ele vai ter NOx 2+. Então a gente continua como era antes, sulfato de ferro, só que a gente agora coloca o NOx do cátion, ou seja, o NOx do íon positivo. No caso, como é 2+, então a gente coloca o 2 em algarismo romano. Então vai ficar sulfato de ferro 2, beleza? Já no próximo, outro sal aí, Fe2SO4 3, a gente continua colocando sulfato de ferro, só que se a gente calcular o NOx do ferro aí nesse caso, ele não vai ser 2, ele vai ser 3, né? Então a gente coloca o 3 em algarismo romano no final, sulfato de ferro 3. O próximo aí é o sulfato de cobre, né? É o CuSO4. Se a gente calcular aí o NOx do cobre,
ele vai ter NOx 2+. Então a gente coloca o 2+ no final. CuSO4, né? Sulfato de cobre, 2. Também poderia utilizar aquela nomenclatura se o maior NOx desse elemento estiver sendo representado, né? Se esse elemento tiver com seu maior NOx, a gente coloca terminação I. Então nesse caso aí, o primeiro sal seria sulfato férrico também. E o segundo o segundo, né? O F2, SO4, 3, esse sulfato de ferro 3, também poderia ser chamado de sulfato férrico, né? Porque 3 é maior que 2. E o primeiro sal aí, o FeSO4, que é o sulfato de ferro 2, por ter menor NOx, a gente poderia colocar a terminação oso. Então ficaria sulfato ferroso. Beleza? Sempre assim, olhar se o cátion tem NOx fixo ou NOx variável. Aí, de acordo com esse NOx, a gente faz a nomenclatura. Próxima classificação de um sal, o hidrogenossal. O que é um hidrogenossal? Esses sais são obtidos por neutralização parcial, né? Ou seja, se é neutralização parcial, então ou a hidroxila ou o H+, vai estar em quantidade diferente. Só que aqui nesse caso, o hidrogenossal, o número de hidroxilas é menor que o número de íons H+. Então eu vou ter menos hidroxilas do que hidrogênios, né? Do que íons H+. Tais sais possuem um resíduo do ácido após a neutralização. Que resíduo seria esse? O resíduo do ácido que vai restar lá no sal seria o H+, que não reagiu. Porque como ele está em maior quantidade, então não vai ter hidroxilas para ele reagir. Consequentemente, ele vai aparecer lá na fórmula do sal. É o que acontece. O hidrogenossal também pode ser chamado de sal ácido. Mas eu quero que vocês lembrem uma coisa. Não é que um sal ácido ele vai ter um caráter ácido, beleza? Um sal ácido ele é chamado assim porque ele tem H+ na sua molécula. Porque, por exemplo, o bicarbonato de sódio, ele tem o hidrogênio na molécula, ou seja, ele é um hidrogenossal, ele é um sal ácido, porém o caráter dele é básico. Beleza? Então, um hidrogenossal também é chamado de sal ácido. Por quê? Porque ele tem H+ na sua molécula. Beleza? Não é porque ele tem caráter ácido, é porque ele tem H+ na molécula. Então, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Aqui, como eu coloquei a fórmula geral. Se o número de hidroxilas for menor que o número de H+, então vou ter a formação de um hidrogenossal ou sal ácido e água também. Olhando aqui, eu tenho o hidróxido de sódio, né, que tem apenas um hidroxila, e eu tenho aqui o ácido sulfúrico. O que acontece? O ácido sulfúrico ele tem 2 hidrogênios, beleza? Se ele tem hidrogênios a mais, quando ele for reagir, né, ele vai um hidrogênio que está aqui vai reagir com um hidroxila, beleza? Então sobrou um H+. Onde é que vai aparecer esse um H+? Aqui no meio do sal. Quando vocês olharem e virem um sal, né, que tem um H+ no meio da molécula, então esse sal é um sal ácido ou hidrogenossal, beleza? Aí vocês podem estar perguntando assim: mas aí se eu balancear a equação no começo aqui, se eu colocar 2 moléculas de NaOH para reagir, eu vou ter 2 hidroxilas, né? Se eu tiver 2 hidroxilas, eu consigo reagir ali e não vai ser parcial. Por que eu não balanceio? Isso vai depender da questão. Se a questão ela fixar o valor do coeficiente estequiométrico, que é o valor que fica aqui na frente da molécula, se ela fixar esse valor, né, aí você não pode balancear. Vai ter que ser aquele jeito. Se ela não falar nada, vocês podem balancear. Mas se ela não falar, se ela falar que é parcial e se ela fixar o valor do coeficiente estequiométrico, então vocês não vão poder balancear o começo da equação. Vai ter que continuar como é. Bem, pessoal, continuando aqui, ó. Eu tenho o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele vai liberar 2 hidroxilas no meio, beleza? E esse hidróxido de cálcio ele vai estar reagindo aí com o ácido fosfórico, que é o H3PO4. O H3PO4 ele tem 3 íons H+. Ele vai liberar esses 3 íons H+. Aí no meio ali eu vou ter 2 hidroxilas e 3 H+.
dois íons desses H+ aqui vão interagir com essas duas hidroxilas. O que vai restar? Apenas um H+ que não reagiu, né? Porque não tem hidroxila para reagir, então ele vai ficar ali no meio. Onde é que vai aparecer esse H+? Esse H+ ele vai aparecer aqui no meio do sal, no meio da molécula do sal. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um H+ aqui. Eu tenho CaHPO4. É assim que acontece. Quando eu tenho uma quantidade maior de H+ no meio em relação às hidroxilas, então no final da reação o sal vai ter os hidrogênios, né? Vai ter a quantidade ali de hidrogênios que não reagiu. No caso aí, como foi só um hidrogênio que não reagiu, então ele vai aparecer na fórmula do sal ali apenas um hidrogênio. Então é sempre assim. Se tem um H+ no meio da molécula, é um hidrogenossal ou sal ácido, beleza? Só relembrando, sal ácido tem a ver com o hidrogênio no meio da molécula, não tem a ver com seu caráter ácido ou básico, beleza? Como é que a gente dá a nomenclatura de um hidrogenossal ou sal ácido? A gente continua do mesmo jeito como era antes, né? Nome do ânion e nome do cátion, como era no sal neutro. Só que no começo, antes do nome do ânion, a gente coloca, juntando eles, hidrogênio. A gente coloca o nome hidrogênio. Então tem aí, ó, o NaHSO4. A gente coloca hidrogênio. Aí qual é o nome do ânion? Sulfato. Hidrogênio sulfato de sódio. Beleza? Primeiro, coloca o nome hidrogênio, representando aí que tem um hidrogênio no meio da molécula. Juntando esse hidrogênio com o nome do ânion, que é o íon de carga negativa, no caso aí é o SO4. E o SO4 tem nome sulfato, então é hidrogênio sulfato de sódio, porque o sódio é o nome do cátion dessa molécula. Segundo sal, continua hidrogênio, aí qual é o nome do ânion desse sal, que é o PO4? Fosfato. Então é hidrogênio fosfato de cálcio. Terceiro sal, hidrogênio carbonato de sódio. Por quê? Coloca o nome hidrogênio, juntando com o nome do ânion, que no caso aí é o carbonato, que é o CO3, de sódio, porque o sódio aí é o nome do cátion. Só que tem uma observação. Quando o ânion, que é o íon de carga negativa, vem de um diácido, relembrando lá o que é um diácido, é um ácido que possui dois hidrogênios na molécula. Exemplo, H2CO3, H2SO4, beleza? Podemos usar o prefixo bi no lugar de hidrogênio. Então aí, quando o ânion, né, desse sal ele vier de um diácido, a gente pode trocar a palavra hidrogênio por bi. Então vai ficar como? Se eu tenho NaHSO4, que antes a gente chamava de hidrogênio sulfato de sódio, a gente pode chamar de bisulfato de sódio. Por quê? Porque o SO4 ele vem do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é um diácido, é o H2SO4. Segundo sal, que é bem conhecido, NaHCO3. Antes a gente dava a nomenclatura da seguinte forma: hidrogênio carbonato de sódio. Só que o CO3, que é o ânion dessa molécula, ele vem do ácido carbônico. E o ácido carbônico é um diácido também, é o H2CO3. Então a gente pode trocar o prefixo hidrogênio pelo prefixo bi. Então fica bicarbonato de sódio. Beleza? Isso aí é uma nomenclatura de um hidrogenossal. Agora, se a gente tem um sal em que um hidrogenossal que a quantidade de hidroxilas é menor do que a quantidade de H+, né? A gente também vai ter um sal em que a reação dele vai ser uma maior quantidade de hidroxila em relação a H+. Então, a gente vai ter aí o hidroxissal ou sal básico. Esses sais são obtidos por neutralização parcial, né? Em que o número de hidroxilas é maior que o número de íons H+, ou seja, ao contrário do hidrogenossal. Tais sais possuem um resíduo da base, que no caso é a hidroxila, no meio da molécula do sal, após a neutralização. O que vai acontecer? Vou aumentar aqui. O número de hidroxilas tem que ser maior do que o número de hidrogênios para ter a formação do sal básico ou hidroxissal e a água, beleza? Exemplo, eu tenho aí o hidróxido de bário. O hidróxido de bário ele vai liberar duas hidroxilas no meio. Esse hidróxido de bário que vai estar reagindo aí com o ácido clorídrico,
e o ácido clorídrico só vai liberar um H+. Ou seja, eu tenho duas hidroxilas para reagir com apenas um H+. Uma hidroxila dessa aqui vai reagir com esse H+, beleza? O que vai acontecer? Vai sobrar um hidroxila no meio. Para onde vai essa hidroxila que sobrou? Para o sal. Então, no meio da molécula do sal vai haver um hidroxila. É só o contrário do hidrogenossal. Se no hidrogenossal eu tinha um H+ no meio da hidroxila, agora no hidroxissal eu vou ter um OH- no meio da molécula. Outro exemplo aqui. Hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio aí ele vai liberar duas hidroxilas. E o HNO3, né, ele vai liberar um H+. Uma hidroxila dessa vai reagir com um H+, e vai sobrar uma hidroxila. Essa hidroxila que sobrou, ela vai aparecer aqui no meio da molécula desse sal. CaOH-NO3. E também aqui a mesma coisa do hidrogenossal. A gente não balanceia a equação. A gente só balanceia se a questão não falar que é uma reação de neutralização parcial ou se ela não fixar o coeficiente estequiométrico. Beleza? Mas se ela falar, a gente não balanceia. Pronto. Como é que a gente dá a nomenclatura de um hidroxissal? É parecido com o hidrogenossal. Só que em vez de a gente colocar hidrogênio, a gente vai colocar hidroxi. Então vai ficar hidroxi, mais o nome do ânion, né, juntando, aí depois o nome do cátion. Então aí a gente tem o BaOHCl, aí a gente vai colocar hidroxicloreto, porque aí o cloreto é o nome do ânion, né? Hidroxicloreto de bário. Segundo sal, hidroxi, aí qual é o nome do ânion NO3? Nitrato. Então vai ficar hidroxinitrato de cálcio. Beleza? Porque o cálcio aí é o nome do cátion. Cl2. No caso aí, esse aí é o Cl- também, viu? É só, o índice aí é só para poder ajeitar a molécula. Só questão de carga. Então esse aí é o hidroxicloreto de alumínio, terceiro sal. Aqui a gente não tem nenhuma observação em relação a diácido, como tinha no hidrogenossal, então é só isso. Hidroxi, nome do ânion, depois nome do cátion. Próxima classificação. Próxima classificação são sais duplos ou mistos. O que é que vai acontecer aqui? São aqueles formados por dois, né? Por dois vários. Não é vários não, né? É que são formados por dois cátions ou por dois ânions diferentes. Que tá errado, né? Vários, né, cátions. Que o corretor aqui botou diferente. O que é que vai acontecer? Quando, nesse 4.1 aí, quando um tri ou tetrácido, né, reage com bases diferentes, temos sais duplos em relação ao cátion. O que acontece aqui? Só aumentar aqui. Eu vou ter, nesse caso aqui, duas bases, beleza? Reagindo com apenas um ácido. Quando vai ter essa formação aqui de duas bases reagindo com ácido, eu vou ter a formação de um sal duplo, né? E água. No caso aqui, o que foi acontecer? Eu tenho o hidróxido de lítio, beleza? O hidróxido de lítio. E o hidróxido de sódio, ele vai estar reagindo com H2SO4. Se vocês olharem aqui, também é uma reação de neutralização total. Por quê? Porque cada base vai liberar aí um H-. E o sal sozinho ele vai liberar dois H+. Então, todo o H+ que vai estar no meio, ele vai reagir com todo o H- que vai estar no meio também. Então, aí vai ser uma reação de neutralização total. Foi o que aconteceu. Quando ocorreu essa reação, houve a formação desse sal aqui. Se vocês olharem, esse sal ele tem dois cátions, que no caso aí é o lítio, né? E o sódio, o Li+, e o Na+. Então, quando eu tenho a reação de um ácido com duas bases, eu vou ter a formação de um sal duplo, né? E esse sal duplo eu vou ter dois cátions, beleza? Eu vou ter dois cátions. Agora, se for o contrário, tá aqui. Se eu tiver dois ácidos reagindo com uma base, também vai formar um sal duplo. Só que agora vai ter uma diferença. Aqui eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com HCN, que é o ácido cianídrico,
e reagindo também com o hidróxido de bário. Vocês olharem também, é uma reação de neutralização total, porque eu vou ter a liberação de 1H+ pelo ácido clorídrico, a liberação de 1H+ pelo ácido cianídrico, totalizando aí 2H+, e o hidróxido de bário ele vai liberar 2 hidroxilas. Então os 2H+ que vieram dos ácidos vão reagir com as 2 hidroxilas que vieram da base, e vai ocorrer a formação aí de um sal duplo e água. Só que no caso aqui, quando eu tenho 2 ácidos e uma base, eu não vou ter 2 cátions no sal duplo. Eu vou ter 2 ânions. Beleza? Se antes, quando eu tinha 2 bases e um ácido, eu tinha 2 cátions no sal duplo, agora quando eu tiver 2 ácidos e uma base reagindo, eu vou ter a formação de 2 ânions no sal duplo. Aqui eu tenho o bário, que é o cátion, né? Que é o cátion aí desse sal. Só que agora eu tenho 2 ânions, ó. Eu tenho o Cl- e o Cn-, beleza? O ácido, o ânion cloreto e o ânion cianeto. Beleza? Então esse é o sal duplo, ou também chamado de sal misto. É a reação de neutralização total entre 2 bases e um ácido, ou entre 2 ácidos e uma base. Como é a nomenclatura de um sal duplo? É da seguinte forma: quando um sal ele tem 2 cátions, né, quando ele tiver 2 cátions, a gente vai colocar o nome do ânion primeiro, beleza? Aí depois a gente coloca o nome do cátion mais eletropositivo e depois o nome do cátion menos eletropositivo. A gente vai, olha aí, ó. Qual o nome do ânion desse primeiro sal? Sulfato, que é o SO4. Aí, para mim não confundir se eu boto ou o sódio primeiro ou o lítio primeiro, a gente olha. Nome do cátion mais eletropositivo. Quem é o cátion mais eletropositivo? Aí a gente vai lá na tabela periódica e olha. Se eu for comparar o sódio em relação ao lítio, o sódio ele vai ser mais eletropositivo. Como é que eu sei disso? Porque o período dele é maior na tabela periódica, ou seja, ele está mais para baixo da tabela periódica. Quando o metal ali está mais para baixo na tabela periódica em relação ao outro, então ele vai ser mais eletropositivo, que é o caso do sódio. O sódio, se eu não me engano, ele está no terceiro período da tabela periódica e o lítio está no segundo. Como o lítio está no segundo, então ele é menos eletropositivo em relação ao sódio. Então a gente coloca o sódio primeiro, depois lítio. Então vai ficar sulfato de lítio, sulfato de sódio e lítio. Segundo sal, a gente coloca aí o nome do ânion, que no caso aí é o fosfato. Aí, fosfato de potássio e sódio. Por quê? Porque o potássio ele é mais eletropositivo em relação ao sódio. O período do potássio é maior, né, na tabela periódica. Ou seja, aquela linha onde ele está é mais para baixo na tabela periódica em relação ao sódio. Então a gente coloca o nome dele antes. E quando o sal tem 2 ânions, aí a gente faz o nome do ânion mais eletronegativo, aí a gente coloca o hífen, e o nome do ânion menos eletronegativo depois. E por último o nome do cátion. Então a gente aí tem o CaClBr, né? A gente coloca cloreto, brometo. Por que o cloreto antes? Porque o cloro ele é mais eletronegativo, se vocês lembrarem daquela fila lá. É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, né? A sequenciazinha. Então, se vocês olharem, o cloreto ele é mais eletronegativo que o bromo. Então vai ficar cloreto, brometo de cálcio. E o segundo aí? Cianeto, cloreto de bário. Mas como é que eu sei que o cianeto ele é mais eletronegativo que o cloreto nesse segundo sal aí? Se nem tem na regrinha lá, né? Cianeto. Só que a gente considera aí tem 2 elementos, né? No cianeto, carbono e nitrogênio. Então a gente vai pegar aí o mais eletronegativo. O nitrogênio, ele é o terceiro elemento mais eletronegativo, né? Naquela sequência. Ele é mais eletronegativo que o cloro. Então a gente vai considerar o nitrogênio aí. Então vai ficar cianeto. Por ter a presença de nitrogênio, ele vai ser mais eletronegativo. Então vai ficar cianeto, cloreto de bário. É sempre assim. Quando tiver 2 cátions, é o nome do ânion. Aí depois o nome dos 2 cátions. Beleza?
E quando eu tiver 2 ânions, eu coloco os 2 ânions juntos, separado por hífen, e o nome do cátion por último. Bem, essa aí foi a classificação do sal. Só que se vocês forem dar atenção maior, vocês têm que dar atenção maior ao sal neutro, porque é o que aparece mais. E os sais ácidos, os hidrogeneossais. Por quê? Por conta do bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio aparece bastante e ele é um hidrogeneossal. Em relação à solubilidade de um sal, nesse caso aqui não tem muito o que fazer a não ser decorar, beleza? Vocês vão ter que decorar isso aqui. Eu não sei se é muito importante, porque eu nunca fiz muita questão sobre solubilidade de sais em relação aí pra gente saber se um sal é solúvel ou não, beleza? Mas aí, quem quiser decorar, até pelo menos alguns, né? Pelo menos os mais importantes. Então, quais são os sais solúveis? São os sais que possuem elementos da família 1A e o NH+, beleza? Essa aí é sempre, ó. Sais solúveis são os sais que possuem elementos da família 1A. No caso ali é o sódio, lítio, potássio. E o íon amônio, que é o NH4+. Outros sais solúveis também são todos os cloretos, que eu coloquei, todos os cloretos, todos os brometos e todos os iodetos, com exceção aqueles que estiverem ligados à prata, né, que é o Ag+, ao chumbo 2+, ao cobre+, e ao mercúrio 2+, beleza? Então se eu tiver aí um cloreto de... Aí todos os cloretos são solúveis. Exemplo, cloreto de sódio, solúvel. Só que se esse cloreto estiver ligado à prata, ou seja, cloreto de prata, aí já não é solúvel. Por quê? Porque a prata ela vai interferir aí nessa solubilidade. Então é sempre assim. Se eu tiver um cloreto, um brometo e um iodeto, é solúvel. Quando é que eu não vou ter solubilidade? Quando esses cloretos, brometos e iodetos estiverem ligados à prata, chumbo, cobre e mercúrio. Beleza? E outros sais solúveis, todos os sulfatos. Todos os sais que tiverem SO4, né? O SO4 aí na fórmula. Com exceção se esses sulfatos estiverem ligados ao cálcio, ao bário, ao estrôncio ou ao chumbo. Então aí se eu tiver um sulfato de cálcio, não é solúvel. Sulfato de bário não é solúvel. Sulfato de estrôncio não é solúvel. Sulfato de chumbo não é solúvel. Beleza? Todos os sulfatos, menos os sulfatos que estiverem ligados a esses 4 elementos aí. E os sais insolúveis são os seguintes. São todos os sulfetos, todos os carbonatos, todos os fosfatos, exceto aqueles que estiverem ligados ao amônio e elementos da família A. Por quê? Porque o amônio e elementos da família A são sais solúveis, beleza? Se tiver esses elementos, são sais solúveis. Então, se eu tiver um sulfeto, carbonato e fosfato que estiverem ligados ao amônio ou elementos da família A, então não é um sal insolúvel, beleza? É solúvel. Bem, agora falando sobre o caráter ácido, básico ou neutro de um sal. Eu falei para vocês lá que o hidrogenosal também pode ser chamado de sal ácido, beleza? E o hidroxissal também pode ser chamado de sal básico. Mas não tem a ver aquilo ali com o caráter dele. Não tem a ver se ele vai apresentar um caráter ácido, básico ou neutro em uma solução, né? Aí tem a ver mais com a presença do H+, no meio do sal, ou do OH- no meio do sal. Só que agora a gente vai ver como esse sal ele pode ter um caráter básico ou ácido. O que é que eu faço? Sal com caráter neutro. Aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho o NaCl, né? Um sal aí. Como é que eu vou saber se ele tem caráter neutro ou ácido básico? A gente vai ter que ver a origem dele. De quais ácidos ou de quais bases, né, ele veio. Então, um sal neutro ele é derivado de uma base forte e um ácido forte, ou uma base fraca e um ácido fraco. Ou seja, o ácido e uma base de um sal neutro, eles têm que ter o mesmo caráter de força. Ou seja, os dois têm que ser fortes ou os dois têm que ser fracos. Nesse primeiro exemplo aí, deixa eu botar aqui. Eu tenho o hidróxido de sódio, que é o NaOH. As bases que têm elementos da família 1A são fortes. Então, o Na, como é da família 1A, então essa base aí vai ser forte. O hidróxido de sódio é uma base forte.
Essa base ela vai estar reagindo com o ácido clorídrico, que é o HCl. O HCl também é um ácido forte, beleza? Então aí eu vou ter uma base forte e um ácido forte. Com a reação desses dois compostos, eu vou ter a formação do NaCl, que é o ácido clorídrico. Esse sal, por vir de uma base e um ácido forte, ele vai ser um sal neutro. Quando eu jogar esse sal na água, o pH do meio ali vai ser 7, ou seja, vai ser um pH neutro, beleza? Isso que é um sal neutro, em relação ao caráter, né? Em relação ao caráter dele. Se ele vier de uma base forte e um ácido forte, ou de uma base fraca e um ácido fraco, ao mesmo tempo, né? Então ele vai ser um ácido de caráter neutro. Ou seja, quando eu jogar ele no meio da solução, a solução vai ficar neutra, beleza? O pH da solução vai ser 7. E agora, sal com caráter ácido. É um sal derivado de uma base fraca e um ácido forte, beleza? Exemplo, eu tenho um HCl, que é um ácido forte, beleza? Eu tenho um HCl que é um ácido forte. E eu tenho o hidroxialumínio, que é uma base fraca. Porque o alumínio ali nem está na família 1A nem 2A. Então, como ele não está nessas famílias, então a base dele é fraca. Esses formaram aqui o cloreto de alumínio. Se a gente for pela classificação lá do começo, como aí não tem nem H+, nem OH-, então é um sal neutro. E ele é um sal neutro, só que não em relação ao caráter. Por quê? Porque como o Al e o AlCl3, né, que é o cloreto de alumínio, veio de um ácido forte e uma base fraca, quando eu jogar esse sal no meio, o pH dele vai ser menor que 7. O pH desse meio, beleza? Então, por o pH ficar ácido, então a gente vai dizer que esse sal vai ter caráter ácido. É só lembrar da origem dele. Se ele veio de um ácido forte e uma base fraca, então é um sal com caráter ácido, beleza? E agora um sal com caráter básico. É um sal derivado de uma base forte e um ácido fraco. Exemplo, eu tenho o NaOH, que é uma base forte, né, o hidróxido de sódio, reagindo aí com o ácido carbônico. Relembrando aí que o ácido carbônico é uma exceção da regra dos ácidos, então ele é um ácido fraco. O que foi que aconteceu aí? Ocorreu a reação, beleza? Ocorreu a reação aí e formou o bicarbonato de sódio, né, que a gente viu no outro slide. O bicarbonato de sódio, se a gente lembrar lá, ele é classificado como hidrogenossal pela presença de um H+ no meio da molécula, beleza? Só que ele tem um caráter básico. Por quê? Porque ele é derivado de uma base forte, que é o NaOH, e um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Então, quando eu jogar o bicarbonato de sódio no meio da solução, ele vai deixar o pH ali mais alcalino, maior que 7, um pH básico, beleza? Então, por isso que a gente disse que o caráter dele é básico. Agora, para terminar, a gente vai falar um pouco das aplicações dos sais, né, no cotidiano. Eu coloquei só alguns, porque tem muitos sais, então eu coloquei só alguns. O primeiro aí, que é o mais conhecido, que é o cloreto de sódio. Ele vai estar presente na alimentação, né? E utilizado no soro fisiológico. Beleza? As principais aplicações do cloreto de sódio. O segundo sal que eu coloquei foi o nitrato de sódio, que é o NaNO3. Também chamado, conhecido como salitre do Chile, né? Por conta aí ser utilizado como fertilizante. Aí eu coloquei, né? Utilizado como fertilizante na agricultura também. E utilizado na fabricação de pólvora, beleza? O carbonato de sódio, que é o Na2CO3, ele é utilizado na fabricação de vidro, beleza? Não, ele não sozinho, mas ele com a interação com areia e com outros compostos. E também é utilizado na fabricação de sabão, mas principalmente na fabricação de vidro. Próximo sais, bicarbonato de sódio, que é bastante importante, um hidrogenossal. Ele é utilizado na fabricação de fermento e utilizado como ácido estomacal. Antiácido, né? Estomacal. Por quê? A gente sabe lá que
tem certos momentos que o estômago ele vai ter excesso de ácido clorídrico, né? Aí vai dar um mal-estar ali pro paciente, né? Pra pessoa. O que que a gente faz? A gente ingere o bicarbonato de sódio e por o bicarbonato de sódio ter um caráter básico, aí ele vai interagir com o HCl e vai neutralizar, beleza? Vai ter a neutralização desse ácido. Então nem sempre a gente precisa neutralizar um ácido com uma base em si, mas se esse composto tiver pelo menos o caráter básico, a gente consegue neutralizar o ácido, beleza? Segundo sal, fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio ele é utilizado na prevenção de cáries dentárias. O próximo é o carbonato de cálcio, né, que é CaCO3, é utilizado na fabricação de cal viva e utilizado na fabricação de vidro. Cal viva é aquele componente que é utilizado ali para fazer cimento, né, ali na alvenaria e tal. E também tem o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio ele é utilizado na fabricação de giz e gesso. Só que o gesso ele vai ser esse sulfato de cálcio, né, hidratado, ou seja, vai ter ali a hidratação, né, do sulfato de cálcio, vai formar cristais com água e vai ter a formação do gesso. Então foi isso, né? Essa foi a última aula da apostila 2 e vai ficar faltando apenas os óxidos, né, que é a última função inorgânica, só que ela só vai vir na apostila 3. Então essa é a última aula da apostila 2. É só isso aí, né? Vocês revisem tudo antes de ir para a apostila 3. E é isso. Valeu.